Você já se sentiu triste, desanimado no trabalho, questionando a sua carreira profissional? Pois bem, eu já me senti assim. Sou professora da educação básica, da escola pública, e diante de vários desafios, eu questionei a minha capacidade, até mesmo se eu estava no caminho certo. Não quero trazer aqui para vocês pensarem na insistência a qualquer custo. Eu mesma já recuei quando foi necessário. O que quero trazer é quando bate talvez um desânimo, cansaço, mas no fundo a gente sabe que aquele caminho é o nosso propósito. Aos 13 anos de idade, eu implementei o meu primeiro projeto educacional. Contribuí com um curso de EJA, Educação de Jovens e Adultos. E sabe como que isso aconteceu? Aos finais de semana, eu ia para a comunidade rural onde meus pais nasceram. E lá eu ajudava na igreja, fazendo as leituras bíblicas no SAL, que é o Serviço de Animação Litúrgico. Em um belo dia, eu estava entregando os folhetos na porta da igreja e percebi que várias pessoas recusaram. Logo, eu quis saber o motivo. E eu entendi que várias daquelas pessoas não sabiam ler. E eu fiquei muito indignada com a situação, porque eu ali, com 13 anos de idade, contribuindo com a leitura, e qual seria o motivo dessas pessoas não saberem ler? Indignada com a situação, juntamente com uma amiga, com a Danúbia, nós fomos atrás do poder público e conseguimos com que fossem ministradas aulas da EJA naquela comunidade. O curso não durou muito tempo, mas foi o tempo suficiente para que várias daquelas pessoas aprendessem a escrever o próprio nome, trazendo dignidade para elas. E, coincidência ou não, atualmente eu coordeno, junto à professora Roseli e à professora Ana Paula, um projeto literário onde os alunos da EJA têm a oportunidade de relatar a sua história, as suas lutas e resistências por meio da poesia. Mas essa história começou bem antes, na verdade. Eu sempre quis ser professora. Desde criança, eu chegava da escola muito animada e queria dar aula para os meus brinquedos, para as minhas bonecas. Minha mãe, com toda a paciência do mundo, enquanto cuidava das coisas de casa e também dos meus irmãos, ficava me ouvindo as histórias, os conteúdos, aquilo que eu tinha aprendido naquele dia. E ela não sabia, mas desde os 2 anos, todos os dias, ela lia para mim. E ela, mesmo sem concluir o ensino fundamental, ela não tinha noção, mas o tanto que aquilo foi importante para a minha formação. O meu pai era quem me ajudava a criar histórias. Desde pequena, eu também o acompanhava em suas palestras e ficava ali, admirada. Como que ele conseguia falar para aquele público sem um auxílio de um papel, de um equipamento? Mas era ele, com a sua sabedoria, experiência e coragem. E aos 9 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, não publicado, mas que eu guardo com muito carinho. E revisitando esse material, eu pude encontrar vários desenhos, mas algo se repetia ali. Era o desenho de um coração que envolvia o mundo. Desde cedo, eu sabia que eu não poderia mudar o mundo sozinha, mas que, com amor por uma causa, eu conseguiria fazer a diferença onde estivesse. Pois bem, eu decidi no ensino médio que queria ser professora de Química, pela familiaridade com a disciplina, segui na graduação e licenciatura, posteriormente no mestrado e também no doutorado. E em 2015, eu fui nomeada no concurso público como professora da educação básica. E aí vieram muitos desafios. Ter que lidar com a sala de aula superlotada, muitas vezes a falta de estrutura, indisciplina e até mesmo a falta de respeito. Mas, naquele momento, já tinha sido plantada uma sementinha
que veio de uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, que dizia que faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Naquele momento, eu pensava como que eu podia fazer a diferença ali, e comecei a trabalhar com as atividades diferenciadas de ensino. Os projetos educacionais, eles que me mantinham em movimento. Eu entendi que, tendo um planejamento intencional, uma atividade personalizada, eu poderia, sim, valorizar e potencializar as diferentes habilidades daqueles estudantes, aumentando também o seu engajamento. Entendi também que ser educador, independente de estar na sala de aula ou não, era preciso ter afeto, ter sensibilidade, até mesmo de entender que um mau comportamento naquele dia pode ser reflexo de uma noite mal dormida ou até mesmo da falta de estrutura familiar. Além desse entendimento, era importante o despertar para sonhar. Afinal, a gente não sonha com aquilo que a gente não vê ou conhece. Então, muitas vezes, se os alunos não estão falando sobre determinadas profissões, pode ser que eles nunca ouviram falar, ninguém falou para eles sobre aquilo. E até mesmo, muitas vezes, nós não acreditamos no nosso trabalho. Mas, naquele momento, eu entendi que era preciso publicizar tudo aquilo de bom que a gente estava fazendo no chão da escola, na escola pública. E, na época, eu estava realizando um projeto em parceria com o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Estávamos fazendo um projeto voltado para a educação ambiental, e cujo projeto finalizou até mesmo com uma peça teatral. Foi aí que eu me escrevi esse projeto no Prêmio Educador Nota 10. E, para minha surpresa, eu fiquei entre os 40 finalistas de um dos maiores prêmios de educação do Brasil. Mas eu não estava levando somente o nome da professora Juliana. Por trás de mim era um trabalho árduo, era a representatividade de um coletivo. E eu mal sabia que depois eu conseguiria participar e estar nas etapas finais do maior prêmio de educação do mundo, que é o Global Teacher Prize. Em decorrência desse trabalho, eu fui convidada para participar de um evento em São Paulo, onde tive a oportunidade de estar diante do ex-presidente estadunidense Barack Obama. Foi um evento onde vários professores ali, representando as suas instituições, puderam receber uma homenagem. Mas foi muito mais do que aquilo. Foi uma aula de liderança, de empoderamento. Quando nós chegamos no evento, a nossa fila era junto com a fila dos artistas. Quando o pessoal da organização perguntou sobre a minha profissão, eu tive ali resgatado o meu orgulho de dizer sou professora. Mas eu pensei, isso também não pode ser em vão. Foi aí que eu vi a importância desse reconhecimento também para a mudança do meu comportamento. E eu pensei, saindo daqui, o que eu posso fazer reverberar na minha cidade para que outros educadores também se sintam representados e valorizados? Foi então que eu criei um prêmio, junto a outros apoiadores e parceiros, que é o Prêmio Alma da Educação. Esse prêmio já aconteceu em 2 edições, impactou vidas e abriu muitas portas. E, na época, diante desses acontecimentos, do Educador Nota 10, desse evento, me deu vontade de agradecer uma pessoa. Foi assim que eu entrei em contato com a jornalista Mariana Ferrão por meio das redes sociais. Sem saber se ela iria responder ou não a minha mensagem, mas eu queria externalizar ali o meu agradecimento a ela. Mas por quê? Porque, na época, ela havia ensinado sobre uma prática que eu acreditava que tinha transformado a minha vida, que é a prática do caderno da gratidão, que é você chegar na sua casa ao final do dia e escrever 3 coisas simples pelas quais você é grato
Pode ser alguém que tinha um troco para te entregar, que escreveu para você uma mensagem, que te deu um abraço, um sorriso. Coisas simples que aconteceram. Quando você passa a valorizar o simples, as pequenas coisas, a gente começa a mudar o nosso ponto de vista. E eu acreditei que aquilo tinha transformado, né, o meu modo de pensar e agir. Por isso que eu quis agradecê-la. Para minha surpresa, a Mariana respondeu a minha mensagem. E eu falo que, quando você abre uma porta para uma pessoa, as portas para você se escancaram. A Mariana me conectou a um projeto da ONG Gaia Mais, e eu me tornei, junto dela, embaixadora de um projeto de educação socioemocional que já impactou milhares de educadores em todo o Brasil. Ela também me conectou a Guilhermina Abreu, do Embaixadores da Educação, e juntas estamos por aí, criando impossíveis. Os projetos também me levaram a alguns eventos representando os nossos trabalhos da escola pública. Por meio de uma iniciativa da Rede Conectando Saberes, nós implementamos na escola um outro projeto de educação ambiental articulado à inteligência artificial. Esse projeto nos levou à COP30, para a gente poder discutir educação no evento, onde tinham ali vários líderes mundiais, discutindo, entre outros pontos, relacionando as questões das mudanças climáticas. Mas algo especial nessa viagem, nesse evento, foi uma oportunidade que nós tivemos de participar da inauguração de uma biblioteca bem no seio da Amazônia. E falando em oportunidades para os professores, a gente sabe do impacto que isso tem na vida de cada estudante. Foi assim que eu decidi ir um pouco além. Descobri que, lá nos Estados Unidos, acontece uma conferência chamada de Brasil Conference. Ela acontece todos os anos e reúne jovens, líderes, sociedade civil, brasileiros, para discutir sobre os problemas do Brasil. E, posteriormente, quando finaliza essa conferência, os painéis são disponibilizados para que outras pessoas possam assistir. Foi assim que eu assisti um dos painéis, intitulado Quando o Esporte e a Educação Vencem, que tinha a participação da deputada federal Tabata Amaral e também da judoca Rafaela Silva. Eu transmiti esse painel para os meus alunos lá da cidade de Jaci, em Minas Gerais, e eles fizeram uma redação sobre esse painel, inspirados nas falas delas. Escreveram sobre os seus sonhos, sobre as suas inquietações. E sabe qual foi a outra surpresa? A minha aluna, Ana Clara, de Jaci, vencedora do programa Diálogos, uma iniciativa da Universidade de Harvard e do MIT. Mas, naquele momento, como eu disse para vocês, não era apenas a Ana Clara que estava ali como vencedora. Ela estava representando uma comunidade, os seus colegas que se viam realizados por meio dessa conquista dela. As portas que se abrem. E, para além desse impacto dos estudantes, é importante a gente trazer também o impacto que pode ir além para os colegas professores. Recebi recentemente uma mensagem da professora Karine, que ficou sabendo de uma oportunidade compartilhada nas redes sociais e, por meio dessa oportunidade, ela fez a inscrição para um intercâmbio em Portugal. A professora Karine me escreveu, agradecendo por essa oportunidade, que, se não fosse essa divulgação, talvez ela nem ficasse sabendo e não estaria lá realizando o seu trabalho. O professor Felipe também, que relatou algo bem curioso. Também por meio da Rede Conectando Saberes, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão no Chile, para conhecer um pouquinho mais sobre a realidade das escolas de lá. E, durante esse trabalho, o professor Felipe, bem curioso, instigado, quis saber um pouco mais sobre as escolas que nós estávamos visitando.
e ele descobriu que lá estava acontecendo um projeto interdisciplinar que unia a matemática e o espanhol. E ele pensou, por que não realizar, então, o casamento do português com a matemática? O professor Felipe se inspirou nesse projeto e já beneficiou também milhares de outros educadores no Brasil. Mas o que eu quero dizer em tudo isso, que diante de tantos desafios, é importante a gente pensar, o que faz a gente permanecer? Os projetos trouxeram esse sentido para mim. Guimarães Rosa tem uma frase que é a seguinte, quase nada sei, quase sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. E eu desconfio que todos nós podemos parar para pensar sobre aquilo que faz a nossa chama acesa. Acredito que todos vocês têm grandes desafios pela frente. Mas o mais importante, além de pensar sobre essa luz, é sobre como a gente pode iluminar o caminho do outro. Aí eu pergunto para vocês, e hoje, no trabalho, o que faz a sua chama se manter acesa?